A gente vai seguir falando sobre a internet, mas agora para fazer um alerta. Um perfil no WhatsApp estaria mandando mensagens para vários jovens e ameaçando garotas aqui de Santa Catarina em troca de fotos nuas dessas meninas. A Polícia Civil está investigando esse caso e, além destes casos, aí, ao longo dos últimos meses, números de WhatsApp têm sido clonados e usados em golpes. Aí vem o questionamento, né? Você tem noção dos dados que você disponibiliza nas redes sociais, na internet de modo geral? Para falar sobre esse assunto, hoje a gente recebe aqui o professor Fabrício Bertoluzzi, que é mestre em Ciências da Computação e que vai tentar nos explicar, né, professor, um pouquinho de como que isso acontece, como que as pessoas têm acesso a esses dados, né? Por exemplo, no caso das meninas que estão recebendo essas mensagens, né? Como que uma pessoa consegue ter acesso a esses números? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer participar mais uma vez aqui do Ver Mais. A internet sempre foi veículo para que pessoas protegidas pelo anonimato tentassem tirar vantagem, investigar outras para que criminosos cometessem crimes e tudo mais. Então, nesse caso, a gente tem agora contatos do WhatsApp de várias formas, né? É uma onda, acessando por meio de compartilhamento, por meio de algum modo, descubra o seu número de telefone e aí cria um perfil falso, compra um chip de celular, monta um personagem e começa a lhe rastrear, a lhe fazer chantagens, a princípio vagas, mas à medida em que você vai cedendo, vou conseguindo, então, cada vez mais dados e vou lhes chantageando para sempre tirar proveito. Então, mais uma forma de fazer crimes viabilizada pelo anonimato. Você mencionou a questão dos chips, né? Você compra um chip e aí você cria um perfil. É muito acessível para as pessoas hoje terem um número de celular? Até existe assim a regra de que toda vez que você compra um chip, o seu CPF fica atrelado para permitir uma identificação de quem é aquela pessoa, mas isso é possível também de ser forjado, isso é possível, você vai numa banca de revista, compra um chip e apenas vai digitar um número de CPF ali para fazer o seu cadastro, vincular aquela linha e a partir dali você tem um ponto de partida para tentar buscar entre os contatos que você já conhece ou perseguir pessoas que o criminoso quer tirar vantagem, então é fácil de fazer esse tipo de abuso por meio de internet e celulares. A gente falou sobre casos também na semana passada em que os pais têm que ficar atentos ao celular dos filhos, né? Criança, pré-adolescente, adolescente. O que o pai e a mãe podem fazer no caso de encontrar um perfil como esse, né? Um número que está mandando mensagens ou ameaçando, porque muitas vezes o filho se sente de fato ameaçado, a criança, né? A menina ou o menino, e não vai querer contar por medo, né? Porque existem ali uma série de ameaças. O que fazer quando você encontra esse número? Exato. É bem possível que uma pessoa, um pedófilo, um criminoso, queira mesmo, conseguindo uma pequena imagem, uma pequena fotografia, comece uma série de chantagens e tente tirar vantagem. Então, para tentar resolver, o primeiro pensamento que tenho você que é pai ou mãe, você consegue acessar o celular do seu filho, destravá-lo por digital ou pela senha para acompanhar o que ele faz? Quem que entende em casa do aparelho celular? Quem que configurou ele pela primeira vez? Foi o pai da criança ou a criança foi livre para bloquear e desbloquear o que fez? Supondo que você, pai e mãe, configurou o celular, então você vai ter um caminho para, seja por senha ou por digital, e deve acompanhar esses contatos, deve olhar, e muitas vezes a criança que vai ter muito medo aos olhos do pai, então ele vai conseguir perceber um perfil falso, um amigo que diz ser um amigo, mas que não é, e filtrar esse tipo de conteúdo. Também tem aplicativos que permitem pais monitorarem os aparelhos, mas a gente está falando de pais que entendem de celular tanto ou mais do que os filhos. No caso que a gente também mencionou e na oportunidade conversamos com você sobre os golpes, né, que acabaram acontecendo pelo WhatsApp, né? Pessoas se fazendo passar. Eu tenho o meu celular aqui, de repente eu começo a mandar mensagens para os meus amigos pedindo empréstimos, dinheiro de alguma outra forma e as pessoas acreditam, porque sabem que eu tenho aquele número ali há muitos anos, enfim, acreditam que é fidedigno, mas não é, né? O que se faz para que isso não aconteça? Porque para alguém ter acesso ao seu número a ponto de conseguir clonar e poder fazer uso dessa sua privacidade, da sua lista de contatos? Exato. Conforme falamos, o chip clonado normalmente não é pelo problema de tecnologia das redes celulares, é normalmente com o apoio de algum funcionário de companhia de telefonia que consegue ali emitir um segundo chip. E aí esse é o primeiro passo, é o passo mais difícil talvez do atacante para conseguir então clonar um celular.
e a partir dali, pessoas que são expostas, pessoas políticos, que foi o caso que tratamos, passam a ter então 2 aparelhos, um da pessoa de verdade e outro do criminoso, conseguindo mandar e receber mensagens. A solução para esse caso do WhatsApp seria habilitar a autenticação em 2 fatores. Isso é feito no próprio aplicativo, onde você, além de ter o número de celular como um recurso de segurança, né, o seu número é a sua conta, o meu número é a minha conta, você adiciona um conjunto de números de 6 dígitos, um segredo de 6 dígitos, que garante que apenas quem conheça aquela série de números consegue operar aquela conta. Ou seja, por mais que o seu celular seja clonado, a pessoa que clonou não saberá esse segredo de 6 números e não conseguirá usar essa conta. Não vai ter o acesso ali. Exato. Agora, para a gente fazer isso, a gente vai na configuração do WhatsApp, é isso? Exato, é um procedimento bem simples, mas está ali no menu de configurações, né, do aplicativo, logo à direita no alto, e ali aparece uma opção de segurança e autenticação em 2 etapas. Se chama 2 etapas porque uma é seu próprio número de telefone e a segunda é o segredo de 6 dígitos, e aí você fica praticamente imune a esse tipo de problema. Agora, professor, quando a gente fala em coisas que a gente disponibiliza o nosso número na internet, os nossos dados pessoais, muitas vezes, quando a gente acessa uma página, alguma coisa nesse sentido, aparece, né, uma outra página para que você preencha e receba alguma coisa em troca, né? Uma vez que eu preencho aquilo ali, os meus dados estão à disposição para aquelas pessoas usarem como bem entenderem, certo? Sim, exato. É cada vez mais normal precisarmos de número de celular no processo de fazer cadastro no site, no sistema, até porque se você esquece a senha, o site pode te mandar uma nova senha por SMS, pelo celular. Então, a motivação é boa, o motivo é deixar o usuário mais seguro. Então, por isso eu também apoio o uso de celular como forma de autenticar essa pessoa. Por outro lado, ao ceder o número de celular, você está dando várias informações para quem coleta, desde a região em que você mora, eventualmente com o aplicativo da loja, do produto que você instale, o aplicativo monitora as ligações que você faz, não a ponto de ouvi-las, mas de saber que você realiza, ter acesso aos seus contatos para saber com quem você costuma se comunicar, o que significa que quem tem acesso a esse número acaba tendo acesso a uma série de inteligência sobre os nossos comportamentos e os nossos hábitos, o que permite uma modelagem de propaganda perfeita em cima dos indivíduos, né? Sabe exatamente aquilo que você consome ou não consome. Exato. Quer dizer, o ideal é que você só preencha esse tipo de cadastro quando for realmente imprescindível, né? Exato. A gente não vai escapar de fazer compras online, comércio de todo tipo, ou consumir informações que requeram o nosso número de celular, mas temos que estar, pelo menos assim, psicologicamente preparados. Eu estava comentando sobre parafusadeira com um colega pelo bate-papo, e ao visitar um site apareceu propaganda de parafusadeira. Olha só que loucura, é o tipo do rastreamento perfeito que permite encontrar no comportamento humano a oferta que mais pode ser tentadora naquele momento para aquela pessoa. E olha, inclusive a gente tinha uma pergunta sobre esse assunto até de um telespectador agora, então já está respondido antes mesmo da gente fazer. E eu acredito que muita gente já se viu nessa situação de com certeza você, ou até você estar falando sobre um assunto. Isso aí é assustador realmente. Exatamente. E aí depois você entra ou na sua rede social, ou até mesmo num buscador, e aí quando você acessa lá, você já vê justamente aquele produto ou aquela situação, aquela viagem ali exposta, como se você estivesse de fato buscando, né? Exato, isso pode acontecer por voz também, então supondo que os nossos celulares estão ouvindo a gente conversar agora aqui sobre privacidade, pode ser que apareçam então sugestão de matérias jornalísticas sobre privacidade, justamente porque o aparelho está ali monitorando, rastreando, sabe que nós nos aproximamos por coordenada geográfica, né, já que eu estou aqui nesse mesmo local que você, então ele vai sugerir que a gente seja amigos agora em rede social, justamente porque passamos perto um do outro. Não é teoria da loucura, é verdade. E é da conspiração. A gente tem uma participação aqui pelo WhatsApp, uma pergunta do nosso público, deixa eu ver. No ano passado, hackearam o meu Instagram e meu Facebook. Os aplicativos de unfollow deixam as contas mais suscetíveis a serem invadidas, professor? Sim, ao usar esse aplicativo que você precisou para ajustar a sua rede social, você deu permissões para que esse aplicativo fizesse alguma coisa. Não foi nem necessariamente um roubo de senha, mas você consentiu com alguma coisa ali, algum consentimento, uma privacidade que você abriu mão quando usou esse aplicativo. E isso foi usado, então,
a ponto de você entender que foi hackeado, né? Teve as suas informações, então, alteradas ou lidas ou modificadas de algum modo. Então, Olha sim, só. ao concordar com usar algum aplicativo, você cede alguma nível de privacidade e isso pode ser, então, entendido como uma invasão. Vamos ficar esperto, meu povo. Obrigada, professor. Claro, um prazer. Até uma próxima. Muito obrigado.